Sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a 6ª sessão ordinária do mês de maio e convido o vereador pastor Rony de Souza Abreu, faça a leitura do trecho bíblico. Saindo fui como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos seguiram. E quando chegou naquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se Pedro acerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o confortava. E pondo em agonia, orava mais intensamente, seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. E levantou-se da oração, foi ter com seus discípulos, e o achou dormindo de tristeza. E disse: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E tendo ele ainda falado, surgiu uma multidão, e dos 12 que o chamava Judas ia diante dele, e chegando Jesus o beijou. A palavra do vereador Leonardo Paes, segundo secretário dessa casa, proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Senador Canedo, Estado de Goiás, realizada aos 16 dias do mês de maio de 2016, no plenário vereador Jorge Cavaleiro dos Santos, às 14 horas. Presidida pelo vereador Roberto Lopes, onde se verificou por chamada a presença dos seguintes vereadores: Ednei Domingos Martins, Eliel Zé das Virgens, Itamar Silvestre da Silva, Kizan Vamos Tavares Guimarães, Leonardo Paes Souza, Paulo Roberto dos Santos, Rafael Valfredo Gonzaga, Roberto Moreira dos Santos, Rony de Souza Abreu, Vicente Paulo da Luz e Vilmar Lima da Silva. Havendo número legal, o senhor presidente declarou sobre a proteção de Deus aberta a sessão e determinou que o vereador Eliel José das Virgens efetuasse a leitura do trecho bíblico. O presidente suspendeu a sessão para receber o procurador-geral do município, Dr. Emílio Marques, que veio tratar sobre as escrituras do Jardim Todos os Santos. Retomada a sessão, o presidente determinou que o vereador Leonardo Paes ocupasse os trabalhos da primeira secretaria e o vereador Eliel José das Virgens a segunda secretaria e efetuasse a leitura da ata da 4ª sessão ordinária do mês de maio de 2016. Efetuada a leitura, não havendo correção, a ata foi considerada aprovada. Não havendo inscritos para os expedientes, foi aberto o prolongamento do expediente, onde foi apresentado o projeto de lei 014/16, de autoria do vereador Rony Souza Abreu, que após a apresentação, o mesmo foi encaminhado para as comissões competentes. Não havendo papéis para a ordem do dia, foi declarada esgotada a pauta do dia. O presidente abriu a fase das explicações pessoais. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o presidente declarou encerrada a sessão e convocou para a 6ª sessão ordinária do mês de maio de 2016, a se realizar dia 17 de maio de 2016, às 14 horas, e determinou que o segundo secretário lavrasse a presente ata, que após lida e julgada, será assinada por mim e demais vereadores que estiverem de acordo. Lhe data, senhor presidente. A partir desse momento, aberto o período para que os senhores vereadores apresentem requerimento de retificação da ata, se assim entenderem. Período para inscrição de uso da palavra, aberto para inscrição de uso da palavra no pequeno ou grande expediente. Não havendo nenhuma inscrição, passo a palavra para a vereadora Marcelita Mans, primeira secretária dessa casa, para que dê continuidade ao prolongamento do expediente. Oi. Tá. Ok. Ofício recomendação número 232/2016. Senador Canedo, 9 de maio de 2016. A sua excelência, o senhor Roberto Lopes, presidente da Câmara Municipal de Senador Canedo. Assunto: acompanhamento, fiscalização e apuração do uso de bens públicos e servidores em favor de campanhas eleitorais no município de Senador Canedo. Recomendação: a promotora eleitoral da 30ª zona, com atribuições sobre os municípios de Caldazinha e Senador Canedo, o exercício das atribuições previstas nos artigos 127 e 129, inciso 3º da Constituição Federal, do artigo 78 da Lei Complementar número 75/93, e na portaria
GR, Ministério Público Federal, número 499, de 21 de agosto de 2014. Considerando que a lei das eleições veda a prática de ceder ou usar em benefícios de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Ressalvada a realização de convenção partidária, artigo 73, inciso 1º da Lei nº 9.504/97. Ressalvado aos prefeitos apenas o uso de suas residências oficiais para a realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público. Parágrafo 2º. Considerando que se insere na referida vedação a utilização de veículos da administração pública com desvio de finalidade em favor de candidatura, considerando que a utilização gratuita de máquinas e materiais da Prefeitura ou custeados por essa para a realização de benfeitorias em propriedades particulares, urbanas ou rurais, em período próximo às eleições, ressalvadas as exceções previstas no parágrafo 10 do artigo 73, considerando que também é vedado usar materiais ou serviços custeados pelo governo ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram, artigo 73, inciso 2º da Lei nº 9.504/97, considerando que a referida conduta vedada deve ser interpretada em consonância com os princípios da impessoalidade e da moralidade prevista no artigo 37 da Constituição Federal, pelos quais se infere que é vedado o uso de materiais e serviços públicos para fins eleitorais, independente de normas regimentais, considerando que é vedado ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. Artigo 73, inciso 3º, da Lei 9.504/97. Considerando que as condutas vedadas previstas no artigo 73, inciso 1º, 2º e 3º da Lei 9.504/97 podem configurar-se mesmo antes do pedido de registro de candidatura. Considerando que as referidas condutas vedadas também podem caracterizar abuso de poder e econômico, dependendo da gravidade. Artigo 22. Considerando ser necessário e indispensável o Ministério Público Eleitoral para a efetivação, fiscalização e apuração de condutas vedadas em qualquer conhecer previamente. A relação dos veículos da administração pública com sua placa e finalidade de uso. B. A relação de todos os servidores e terceirizados da administração pública e seu respectivo horário de expediente e local de trabalho, assim como suas licenças, afastamentos do período de pré-campanha e de campanha eleitoral. Considerando que o procedimento preparatório eleitoral constitui instrumento lícito do Ministério Público Eleitoral para fiscalização e apuração de eventuais condutas vedadas e abuso de poder, tendo em vista sua missão constitucional de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponível, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal. Assim considerado, resolve recomendar a Vossa Excelência que, na qualidade de chefe do Poder Legislativo de Senador Canedo, adote providências a fim de garantir a observância dos preceitos normativos do artigo 73, incisos
1º, 2º e 3º da Lei 9.504/97. Certo de vossa atenção, aproveito a oportunidade para renovar protesto de estima e consideração. Marta Loyola, promotora de justiça. Bem, senhores vereadores, nós fizemos questão de estar lendo na íntegra o documento do Ministério Público encaminhado a essa casa, para que os senhores tomem conhecimento. Solicitei também que estivesse providenciando uma cópia do documento para cada um dos senhores, nós possamos nos adequar diante da legislação eleitoral, haja vista que esse ano é um ano atípico, um ano de eleições. Nós temos que levar em consideração algumas questões para não acometermos de crime eleitoral, às vezes até de forma involuntária. Nós temos um outro ofício também, eu não sei se já são duas as recomendações do Ministério Público. Nós estamos providenciando a cópia do outro documento do Ministério Público, onde nos recomenda também de uma série de situações. Nós vamos passar cópia para os senhores e vamos também fazer questão de lê-lo aqui na sua íntegra. Requerimento número 75/2016. Ednei Domingues Martins, vereador Dinei, no exercício de seu mandato, requer a Vossa Excelência, após a aprovação do plenário, requerer do prefeito Misael Oliveira fornecimento de lista de procedimentos licitatórios já finalizados no ano de 2016 e lista de procedimentos licitatórios em andamento no ano de 2016. Tal solicitação se deve ao fato de que o requerente não ter encontrado no portal da transparência alguns procedimentos que se tem conhecimento. Deve o prefeito ser alertado que, caso não forneça o documento exigido, ensejará em sua causa de abertura de processo de cassação nos termos do artigo 4º, inciso 2º do Decreto-Lei nº 201/2016. Requerimento de número 075, de autoria do vereador Ednei Domingues Martins, apresentado ao plenário. Repasso mesmo a segunda secretaria dessa casa para os devidos encaminhamentos. Requerimento número 76/2016. Roberto Moreira dos Santos, Betim, vereador deste legislativo, no exercício de seu mandato, requer a mesa diretora, após a anuência do plenário, enviar ofício ao senhor prefeito Misael Oliveira, solicitando-lhe providências junto ao setor competente deste Poder Executivo, para que seja instalado um redutor de velocidade quebra-molas na rua Tambaqui, quadra 10, lote 20, no residencial Rio Araguaia. Requerimento número 077/2016. Roberto Moreira dos Santos, Betim, vereador deste legislativo, no exercício de seu mandato, requer a mesa diretora, após a anuência do plenário, enviar ofício ao senhor prefeito Misael Oliveira, solicitando-lhe providências junto à Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, CMTC, para que seja feita a instalação e revitalização dos pontos de ônibus das linhas 223, Terminal Novo Mundo, Parque Alvorada, 273, Terminal Novo Mundo, Jardim das Oliveiras, 278, Terminal Novo Mundo, Vila Matinha, e 330, Terminal Senador Canedo, Jardim das Oliveiras. Justificativa. Esse requerimento visa solicitar ao poder competente instale os pontos que estão em falta e revitalize os que já estão instalados. Requerimento número 78/2016. Roberto Moreira dos Santos, Betim, vereador deste legislativo, no exercício de seu mandato, requer a mesa diretora, após a anuência do plenário, enviar ofício ao senhor prefeito Misael Oliveira, solicitando-lhe providência junto ao setor competente deste Poder Executivo, para que sejam contratados mais 2 médicos especialistas em neurologia. Justificativa. Esse requerimento visa proporcionar um atendimento de saúde digno à população canedense, tendo em vista que para nosso município, com mais de 100 mil habitantes, é inadmissível que tenhamos apenas 2 neurologistas atendendo a população. Requerimento número 79/2016. Roberto Moreira dos Santos, Betim, vereador deste legislativo, no exercício de seu mandato,
requer a mesa diretora, após a anuência do plenário, enviar ofício ao senhor prefeito Misael Oliveira, solicitando-lhe providência junto ao setor competente deste Poder Executivo para que sejam contratados mais 2 médicos especialistas em psiquiatria. Justificativa. Esse requerimento visa proporcionar um atendimento de saúde digno à população canedense, tendo em vista que para o nosso município, com mais de 100 mil habitantes, é inadmissível que tenhamos apenas um psiquiatra, atendendo a população, sobrecarregando o especialista e acumulando o número de encaminhamentos na secretaria. Requerimentos de número 76, 77, 78 e 79, ambos de autoria do vereador Roberto Moreira dos Santos, vereador Betim. Após sua apresentação ao plenário, repasso os mesmos à segunda secretaria dessa casa para os devidos encaminhamentos. Pauta encerrada, senhor presidente. É o momento oportuno para que os seus vereadores façam suas considerações finais. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a 7ª sessão ordinária, amanhã, no horário regimental. Tenham todos uma boa tarde.